Olá pessoal, bem-vindo ao canal TI Sofia. Hoje vamos continuar falando sobre modelagem, entidade e relacionamento. Bem, gente, considerando aquele do nosso último vídeo, o link está aí até em cima, né? A gente está falando sobre o diagrama entidade relacionamento, né? Do modelo ER, da caneta com papelaria, da distribuidora. E é lógico que eu só dei uma visão geral sobre os conceitos de entidade, atributos e relacionamento. Também um pouco de participação e de cardinalidade. Vamos relembrar esses conceitos aqui rapidinho. Só que faltaram outros elementos e também a gente descreveu um mini-mundo, que é muito importante, a descrição textual do diagrama, porque a partir do diagrama a gente consegue obter a descrição textual do modelo de negócio e da descrição do modelo de negócio, o mini-mundo, a gente consegue também obter um diagrama entidade-relacionamento. Então vamos lá, né? Então, primeira coisa que eu vou abrir aqui, né, a nossa pastinha aqui, banco de dados. Eu já fiz dois diagramas para a gente conversar hoje. Esse aqui foi o do último vídeo. Vou abrir aqui com o dia, né? Ou você clica duas vezes assim, ou se o seu computador, essa opção de duplo clique não está funcionando, é só abrir aqui o dia, vir aqui em abrir, ou nessa pastinha aqui, né? Abrir, e lá na sua pasta, e abrir aqui, beleza? Então eu tenho aqui, vou aumentar aqui 200%, 50% para vocês verem melhor. Como eu havia prometido no vídeo passado, eu ia ajustar aqui as linhas, deixar um pouquinho mais retinho, tá vendo? Eu sou bem criterioso assim. Beleza. Vamos ver outros esquemas. Só relembrar aqui. Então, eu tenho a entidade caneta. Caneta é uma entidade, por quê? Porque ela é um objeto, ela é uma coisa da vida real que vai guardar dados sobre ela. Então, se tem uma coisa em que você vai guardar mini informações sobre ela, então ela é entidade e essas coisas que você vai guardar são os atributos, né? Então, eu tenho aqui a caneta é uma entidade, papelaria também é uma entidade, porque é uma coisa lá da regra de negócio no mundo real que guarda informações, que guarda dados também. E esses aqui são os nossos atributos. A gente vai ver alguns tipos de atributos diferentes. Primeiro, vamos só relembrar aqui que eu falei sobre entidade, os atributos, relacionamento. Quando uma entidade se relaciona com outra, é esse losango, a gente chama de relacionamento. O que é a cardinalidade? É a quantidade máxima que vai envolver esse relacionamento. Então, nesse relacionamento com uma caneta, ela pode ser comprada por N papelarias, por várias papelarias, e uma papelaria pode comprar várias canetas. E a participação, que é essa linha aqui, ou a linha simples ou a linha dupla, é para falar da obrigatoriedade, né? Nem sempre uma caneta vai ser comprada por uma papelaria, uma caneta específica lá. E nem sempre uma papelaria vai comprar canetas lá da nossa distribuidora lá. A gente podia até ter feito igual nos vídeos aqui de desenvolvimento para aplicações web, a gente poderia ter feito um trocadilho e criado um nome para essa nossa distribuidora de caneta e papelaria. Eu ainda vou pensar no nome. Né? Vamos focar na aula aqui, depois a gente pensa em trocadilhos. Mas assim, essa participação aqui mostra, essa linha simples mostra que nem toda caneta vai ser comprada e nem toda papelaria vai comprar. Se tivesse alguma obrigatoriedade, que ter que comprar pelo menos uma caneta, aí é a linha dupla. Ah, Moisés, mas e se há uma regra de negócio e se um cliente me chamar para desenvolver, modelar e depois programar e desenvolver o banco de dados? Como que faz se ele tiver uma restrição mínima de, lá na nossa distribuidora, né? Uma caneta, nem toda caneta vai ser comprada. Então, é essa linha simples mesmo. Mas toda papelaria é obrigada a comprar no mínimo 50 canetas. Faz com que é um atacado, no mínimo. Então, você tem um mínimo, só que esse mínimo não é 0 e 1. Não é uma linha simples e uma linha dupla.
É um número diferente. Primeiro, só de ter um número acima de zero já é a linha dupla. Mas para a gente representar o 50, tem um conceito chamado de restrição estrutural. Você coloca o mínimo e o máximo de quantidades naquela restrição do relacionamento. Então vamos supor isso aqui. Vamos supor que aqui uma caneta nem sempre é comprada por uma papelaria, e se for comprada, ela pode ser comprada por N papelarias. E uma papelaria é obrigada a comprar no mínimo 50 canetas. Então é uma participação total. Então a papelaria é obrigada a comprar no mínimo, ela é obrigada a comprar caneta. E o mínimo de caneta, ela tem o mínimo de comprar, o máximo dela é comprar em canetas, mas ela tem um mínimo. Aí você vem aqui, ó, nessa restrição estrutural aqui, você clica aqui na restrição, aí é só você colocar o seguinte, no lado esquerdo, que vai falar a obrigação da caneta, papelaria compra tantas canetas, aí você coloca a restrição mínima. A restrição mínima é através de um parênteses, o número mínimo e o máximo. Aí vai ficar assim, ó. Entendeu? Aqui no caso, por causa da ordem, eu gosto de mostrar a ordem da fala. Eu prefiro colocar um número aqui antes, né? Então, opa, deixa eu clicar duas vezes aqui. Vou colocar aqui, ó, N50. Só para ter ainda a ordem de leitura, olha só. Uma papelaria é obrigada a comprar no mínimo 50 a N canetas. E uma caneta nem sempre será comprada, mas pode ser comprada por N papelaria. Entendeu? Esse contexto aqui. Então, além da participação da obrigatoriedade parcial ou participação total, obrigatoriedade total, eu posso colocar esses valores mínimos e máximos na minha leitura. Se tivesse do lado de cá, ficaria 50,n. Eu coloquei n,50 por causa do sentido da leitura. Uma papelaria é obrigada a comprar no mínimo 50 AN canetas. Beleza? Mas no nosso caso aqui, não é isso. No nosso caso, toda hora eu clico errado. No nosso caso, vamos deixar daquele jeito mesmo. A gente vai ter outros desenhos para mostrar essas obrigatoriedades, né? Beleza. Agora, uma coisa que é importante. Isso aqui que eu expliquei é algo opcional, depende da regra de negócio se vai ter ou não. Agora, tem coisas obrigatórias aqui que a gente não fez no último vídeo, porque eu estava mostrando só os conceitos básicos da modelagem do diagrama ER e faltou algumas coisas obrigatórias. Vamos lá. Toda entidade, ela tem que ter um atributo, que a gente está vendo os tipos de atributos aqui. Os atributos que só tem uma bolinha aqui, vamos focar aqui, ó. Os atributos que só tem uma linha simples na elipse, que significa que são atributos valorados. O que é um atributo valorado? É um atributo que só guarda uma informação. Então, nesse aqui, ó, o CNPJ da papelaria, só cabe um CNPJ. Eu estou falando de uma papelaria específica e só cabe uma CNPJ. Se a papelaria José das Couves, só tem um CNPJ. Papelaria Papel Cortado, só tem um CNPJ. Então, para cada instância específica de papelaria, eu só vou ter um valor aqui para CNPJ, um valor só para nome, não guarda mais de um. Então, quando a linha é contínua, presta atenção, quando a linha é contínua e simples, a gente chama de atributo valorado. É um atributo que vai ser armazenado no banco de dados e ele é valorado. Alguns livros chamam de monovalorado. Só cabe um valor, um dado lá dentro. Agora, pode acontecer, vamos supor aqui que no nosso caso aqui, então, desse jeito aqui, essa bolinha aqui, ó, gente, ó, desse jeito, eu vou colocar aqui atributo valorado ou monovalorado.
Quando é assim, é um atributo valorado e armazenado. Ou seja, ele vai ser armazenado no banco de dados. Nossa senhora, ficou grandão assim, mas só para vocês entenderem assim. Beleza. Agora, pode acontecer, por exemplo, endereço. Faz de conta que essa papelaria aqui, vamos supor que essa papelaria ela tem 13 unidades, 20 unidades, 35 unidades, né? Então, a papelaria, papel cortado, ela só tem um CNPJ só, é só uma empresa, mas ela está em vários endereços. Então, ela tem vários endereços. Nós mesmos, por exemplo, quando a gente cadastra em algum sistema, ou quando a gente está comprando algo, vai chegar para a gente cadastra em algum site de pagamento ou um site de compra, geralmente a gente não coloca endereço de cobrança, endereço residencial, endereço comercial. Mesma coisa. As entidades, por exemplo, a papelaria pode ter mais de um endereço, ou comercial, ou financeiro, ou o endereço das suas filiais. Tem várias filiais da Papel Cortado pela cidade, por exemplo. Então, quando uma informação, quando um atributo dentro dele, eu posso guardar vários valores por uma mesma papelaria, igual eu tinha falado, atributo valorado, por uma mesma papelaria eu só tenho CNPJ, por uma mesma papelaria eu só tenho nome. Vamos supor que para uma mesma papelaria eu tenho vários endereços, dependendo das filiais dela. A gente chama isso de atributo multivalorado. Enquanto o valorado ou monovalorado só guarda um valor, o multivalorado guarda muitos valores. Então você clica aqui duas vezes e informa que é multivalorado. Sim, ok. O símbolo do multivalorado é essa bolinha dupla. Então todo atributo tem a linha contínua e uma linha simples é um atributo monovalorado, um atributo valorado, só guarda um valor. Todo atributo com a linha contínua e que tem linha dupla, né, é um atributo multivalorado. Significa que guarda mais de um valor lá dentro. Pode guardar mais de um valor lá dentro para uma mesma instância de entidade, uma mesma instância de papelaria. Beleza, gente? Então, isso aqui é um atributo multivalorado. Atributo multivalorado. E também é armazenado. Nossa senhora. Vai ficar grandão isso aqui. Eu tenho esse segundo tipo de atributo. Terceiro tipo de atributo. Beleza. Toda entidade, ela tem que ter... toda entidade, ela tem que ter uma identificação única. Ou seja, na entidade de papelaria, como que faz para eu identificar unicamente a papelaria papel cortado? Talvez pelo seu CNPJ, porque sabemos do dia a dia que CPF, CNPJ são números únicos para cada pessoa, para cada empresa no país, né? Então, olha só, para identificar papel cortado aqui, a gente precisa do CNPJ, ou seja, o CNPJ identifica unicamente uma só uma só instância no banco de dados, uma instância de papelaria. Então, por exemplo, eu posso falar que o CNPJ, então, como vai identificar unicamente uma papelaria, é um valor único, e talvez pode ter outras papelarias chamadas papel cortado, tem um nome parecido, e aí depois vai ver outra coisa. Então, assim, nomes às vezes não dá para confiar, né? Porque você pode achar até aí lanchonete chamada Facebook, né? Os nomes podem ser iguais. Tem nomes que são difíceis, sempre vão ser diferentes, mas outros podem ser iguais. Endereço, então, pode ser igual, quase que eu falei mais igual ainda. Né? Igual, por exemplo, faz de conta que o João ele é dono de duas papelarias e as duas papelarias estão atuando no mesmo endereço. Né? Ele tinha criado duas empresas, uma era para atender em outra cidade, outra aqui, e aí deu algum problema, alguma dificuldade financeira, ele saiu da cidade e não tinha onde instalar a outra, e ficou as duas lá, e aí as duas, uma fica
de forma empresarial, uma ajudando a outra no dia a dia, vendendo um tipo de produto, uma papelaria vai focar em coisas de papelaria focado para informática e outra para coisas de direito, mas funciona no mesmo endereço. Então, se eu pesquisar no banco de dados pelo endereço Rua X, número 8, bairro, bairro B, eu posso puxar duas papelarias de uma vez, porque vai que acontece duas no mesmo endereço. Um exemplo aqui, bem bobo, que eu posso dizer. Isso acontece, por exemplo, no banco de dados de secretaria. Como que você vai identificar um aluno, um único aluno pelo endereço? E se a irmã dele também trabalha lá, estuda lá, né? E ele, ou ele tem mais a mãe deles faz pós-graduação, ele faz técnico e a irmã dele também entrou para o técnico. Então, na hora que a gente informar o mesmo endereço, vamos puxar três pessoas, né? A mãe dele fazendo pós-graduação lá no campus, na instituição, ele fazendo técnico e a irmã fazendo o mesmo técnico ou outro curso de técnico. Então, o endereço também não é muito confiável. Agora, CNPJ, CPF, com certeza, o conceito desses documentos é serem números únicos. Então, se eles vão identificar papelaria, além de atributo valorado e armazenado, CNPJ é uma chave primária, é uma chave. Eu vou clicar aqui, eu vou falar que é uma chave primária. Depois a gente vai ver esse conceito de chave fraca. Chave primária. Aí fica com essa linha aqui de baixo. Então, toda vez que um atributo só pode ser atributo valorado, armazenado. Quando um atributo valorado, armazenado, além de armazenado, também é chave, ele fica com esse risco aí no chão, no chão, né? Fica esse sublinhado nele. Então, isso aqui significa um atributo que identifica um atributo chave. E a gente vai ver depois, na hora de programar o banco de dados, chave primária. Então, chave primária é justamente esse atributo e o valor dele identifica uma única instância no banco de dados. No nosso caso aqui, um valor de CNPJ identifica uma única instância de papelaria, uma única papelaria na vida real dessa entidade papelaria, beleza? No caso aqui da caneta, é complicado, porque olha só, o atributo preço não é uma chave, não vai ser uma chave primária, porque se uma caneta lá custa R$3,50, outra pode custar também. Aí eu informo o valor R$3,50 para puxar uma única caneta e pode vir mais de uma. Cor também, sabemos. Marca também, uma mesma marca pode ter vários tipos de caneta lá. Se está tampada ou destampada, menos ainda. Se chegou, pode ter chegado num lote lá com várias tampadas, outras estampadas, aí não tem jeito. Então, caneta aqui não tem nenhum atributo candidato para ser chave. A gente queria candidatar um desses atributos, transformar um atributo aqui para ser uma chave candidata, para ser uma chave primária, igual o CNPJ mostrou esse empenho. Nenhum desses atributos aqui mostrou serem dignos de levantarem o martelo da chave primária. Então, seria interessante a gente criar, então, vamos criar um atributo, então, vou chamar de código, código de barras, vou chamar de código. Código que lá dentro da nossa distribuidora vai ser uma chave primária, vai ser um atributo valorado, monovalorado, armazenado e que é também chave primária. Vou ligar aqui, ó. Liguei. Beleza? É isso aí. Agora eu tenho um atributo. Toda entidade tem que ter um atributo chave. Caneta não tinha. Então a gente criou aqui agora. Beleza, pessoal? E tem outro tipo de atributo também, que é o atributo derivado. É um atributo que ele não é armazenado. Ele é criado na hora no sistema. Puxo os dados do banco de dados e com alguns dados lá dentro, eu gero um valor na tela. Ou seja, esse atributo vai estar só lá na tela.
rodando na memória RAM, vai ser um dado transiente, não é um dado armazenado, não é um dado persistente. Então, como que a gente representa? Vamos supor que, só dando um exemplo, que eu não estou vendo nenhum aqui que tem essa característica derivada, mas vamos supor que a cor fosse algo que fosse a cor que aparece lá no sistema. Então, na hora que carregar os dados da caneta, o sistema cria uma cor aleatória lá. Então, essa cor não fica armazenada no banco de dados, ela é criada na hora lá na tela. Então, se for derivado, o símbolo é esse pontilhado aqui. Ó. Então, linha pontilhada significa que o atributo é derivado, quer dizer, o atributo foi derivado de outros valores do banco de dados e foi criado lá na hora, lá na tela. O sistema puxou alguns dados e fez algum cálculo em cima desses dados e aí gerou um valor lá na tela. Aquele valor só está na memória RAM, foi um valor derivado de outros valores. Isso aí é muito útil, por exemplo, a gente vai ver outros exemplos aqui, é muito útil quando você vai fazer o campo idade, por exemplo, idade do cliente, idade do empregado, idade do aluno. Para que eu vou gravar que um aluno tem 16 anos e gravar o valor 16 no banco de dados, se com o tempo, toda hora, tem que ir lá conferir e alterar, ou fazer uma rotina dentro do banco de dados para ficar rodando, todo dia tem que verificar quem fez aniversário, de acordo com a data de nascimento, para atualizar e armazenar esse valor de idade. Valor de idade é um valor bobo para se armazenar. O que é fixo? Data de nascimento. Você só nasceu uma vez, né, nessa vida. Então, data de nascimento é só uma vez, então ela tem que ser armazenada. E aí, na hora que o banco de dados, na hora que o sistema puxar os dados do cliente, do aluno, lá do banco de dados, e puxar a data de nascimento, aí lá na telinha e no algoritmo do programa, ele gera a idade. Aí fala lá, 17 anos e 7 meses, 17 anos, 7 meses, 5 dias, depende do nível de detalhe que a pessoa quer que apareça lá na tela. Mas aí é um atributo derivado. Então, se você vê uma entidade, aluno, cliente, você achar estranho, por que a data de nascimento tem uma linha simples, contínua, porque data de nascimento você só tem uma, né? Você só nasceu uma vez nessa vida, então é uma linha contínua, é um atributo valorado, armazenado. E por que, não, Moisés, e por que tem alguns desenhos que eu vejo que idade está pontilhada? É porque a idade não foi armazenada, a idade foi calculada lá na hora, na memória RAM, na telinha do sistema, quando ele puxou a sua data de nascimento. Beleza, gente? Tranquilo? Então, esses eram os últimos as últimas conceitos que eu queria mostrar para você. Vou tirar aqui que a cor não é derivada, né? Deixar tudo aqui, vai ficar desse jeito. Essa aqui é a nossa versão final para esse modelo, entidade de relacionamento, para esse diagrama R aqui. E aí os próximos vídeos, nos próximos vídeos, a gente vai fazer um mini mundo, né? Aprender a descrever de forma textual quando a gente vê um diagrama e depois, a partir de uma escrita, a partir de uma descrição textual, fazer o diagrama, ler e saber o que tem que fazer aí. De retângulo, de entidade, as bolinhas de atributo e losango, o que tem que fazer. Beleza? Muito obrigado. Não esqueçam de dar aí o like no vídeo e até a próxima, pessoal.